Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Unaí, em parceria com a Onconó, um projeto super especial feito para levar informação até você. Eu sou Rayane Vitor e aqui comigo hoje eu estou na presença do Dr. Miguel, que é médico oncologista, e também do Cleudes, que é enfermeiro oncologista. Bem-vindos, meus amigos! Muito bom estar aqui com vocês novamente. Para a gente começar o nosso bate-papo hoje, nós vamos falar sobre Janeiro Verde e o câncer ginecológico. Um assunto super interessante, né, para as mulheres, levando conhecimento e informação até você. Falando sobre Janeiro Verde, Dr. Miguel, câncer ginecológico, quais são os tipos de cânceres que se enquadram nessa categoria? Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Muito grato, né, mais uma vez por estar presente, trazendo informação relevante aí para a população sobre prevenção do câncer, certo? Os tipos de câncer ginecológicos, quando eu falo câncer ginecológico, eu englobo um espectro de doenças que envolvem câncer de ovário, câncer de útero, câncer de colo uterino, câncer de vulva. E o Janeiro Verde, Rayane, ele especifica mais sobre o câncer de colo de útero, que infelizmente nós temos uma alta incidência no nosso país desse tipo de doença e uma alta também prevalência, porém, felizmente, nós temos como prevenir, nós temos a prevenção. Então, o Janeiro Verde, assim como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, traz uma mensagem, essa cor representa uma mensagem de prevenção, de que é uma doença que ela existe, que sua incidência é alta, mas tem como evitá-la, através principalmente da vacina e do exame periódico do Papa Nicolau. Perfeito. Cleudes, do ponto de vista da enfermagem, o que você tem a acrescentar para a gente sobre esse tema hoje? Como é um mês de conscientização, de Janeiro Verde, em específico, como o Dr. Miguel havia comentado, câncer de colo de útero, a prevenção primária, em primeiro momento, ela vem trazendo como a imunização, a vacinação contra o HPV, desde 2013 chegando ao Brasil, 2014 sendo disponibilizada para a faixa etária de crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, e também para o público de risco, que a partir de 15 a 45 anos, também sendo disponibilizado. Também a parte de prevenção secundária, que é o Papa Nicolau, que é também uma conscientização e orientação para as mulheres procurarem atenção básica, procurar um ginecologista para que seja feito periodicamente um acompanhamento para avaliação com um profissional também específico nesse ponto. E para você entender melhor, Rayane, quando a gente fala de prevenção primária, prevenção secundária, o Cleudes falou da prevenção primária em relação à vacina, é porque o câncer de colo de útero ele é causado por um vírus, o vírus chamado HPV. E esse vírus é uma doença sexualmente transmissível. Ele é transmitido por via sexual, né? Ocorre a colonização do vírus lá na mucosa e com isso vem surgindo alterações celulares por onde esse vírus habita. E essas alterações celulares, a gente tem o estágio delas. Nós temos as displasias de baixo grau, displasias de alto grau, que não é câncer, porém é digamos assim, uma evolução de uma doença benigna para uma doença maligna. Aí quando chega na displasia de alto grau, com o passar do tempo, com as alterações celulares provocadas pelos vírus HPV acontecendo, gera o carcinoma invasivo, que é uma doença muito perigosa, principalmente pela localização do colo de útero. Então uma doença que é provocada por um vírus. Prevenção primária, vacina. Com a vacina eu evito a infecção do HPV. E nós temos que estimular a população a levar as crianças / adolescentes para vacinar. Qual que é a idade para tomar essa vacina? A idade de 9 a 14 anos. 9 a 14. Isso. Mas passou esse período, a mulher adulta, se não tomou nesse período, 9 a 14, também pode? Pode tomar. Ah, sim.
Pode tomar também. Mas no calendário, que é disponibilizado pelo SUS, né, Cleusa, é de 9 a 14 anos. Né? É que muitas das vezes a pessoa vacina antes de iniciar uma vida sexual. Certo? Então, a intenção é essa. Quanto antes vacinar, melhor. Porque está prevenindo de uma doença potencialmente grave, potencialmente fatal, que tem um índice de mortalidade grande. Certo? E o local do colo uterino, o local anatômico, ali onde ele fica, uma doença, quando ela é localmente avançada, causa diversos transtornos para a mulher. Transtornos, assim, além de impossibilitar a cura no cenário avançado, causa sintomas bem desagradáveis. Então, assim, temos que aproveitar esse janeiro, bater na tecla da prevenção. Já passamos pelo Outubro Rosa para câncer de mama, pelo Novembro Azul para câncer de próstata. Porém, o Janeiro Verde ele tem que ser enfatizado, porque estamos diante de uma doença que tem prevenção ativa. Sim. Tem duas ferramentas muito importantes. O exame Papa Nicolau. Mulher começou vida sexual ativa, tem que ir no ginecologista todo ano, e o ginecologista coletar, fazer o exame ali do colo do útero, que se tiver alguma atipia, é possível ver por um exame simples. E ser tratado antes que se desenvolva o câncer. Nessa história evolutiva do câncer de colo de útero, passa por estágios benignos que, se forem tratados, interrompem esse ciclo. E se a pessoa for vacinada anteriormente, também reduz o risco de ter uma infecção. No caso, o fato de ser vacinada não anula a possibilidade. Mesmo tendo tomado a vacina, pode ser que desenvolva essa infecção. Em medicina, nada é 100%, né, verdade. Rayane? Mas eu posso falar que quase anula. Quase anula. Quase anula. E você pega mesmo um país igual os Estados Unidos, que tem uma prevenção mais eficiente, uma aderência à prevenção melhor. O índice de câncer de colo de útero caiu absurdamente, caiu muito com o advento da vacina e das novas tecnologias de exame de Papa Nicolau e de rastreio de infecção pelo HPV. Agora, aqui no Brasil, infelizmente, não é a disponibilidade a esses exames, a essa vacina que está pesando. É a falta de aderência, a falta da população de 9 a 14 anos ir lá no postinho em busca dessa vacina para o HPV. A mulheres que iniciam vida sexual ficando mais de um ano sem passar por consulta com o ginecologista, né? Mais de um ano sem fazer, nem que seja uma consulta na saúde pública com um enfermeiro para falar sobre prevenção, para falar sobre detecção precoce do HPV. Então, o que a gente precisa é de programas de saúde bem estabelecidos. Isso nós temos no sistema público de saúde, mas a gente precisa também da aderência da população. Eu acho que ainda existe um tabu muito grande, né, doutor, né, Cleudes? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu me recordo, inclusive, porque é recente, não é algo tão antigo que a vacina ficou disponível no SUS. E eu me recordo que foi um auê, as pessoas, nossa, mas estão incentivando as crianças a iniciarem a vida sexual. Como assim, a partir dos 9 anos? Eu lembro que teve muita repercussão a respeito. E não é só prevenindo para quando acontecer, porque vai acontecer em algum momento. O fato de estar se prevenindo não quer dizer que você está qualificando a pessoa. Pronto, vai lá agora, pronto, né? Não, e se não acontecer, né, por opção de cada um, a vacina não faz mal. Não faz mal, perfeito. Não faz mal e você não está estimulando a nada. Pelo contrário, você está fazendo uma prevenção muito importante de uma doença, pessoal, que é perigosa. Todo câncer tem seu risco, mas eu ressalto. O câncer de colo de útero, dependendo do estágio, né, pela própria localização desse órgão, é sujeito a provocar, digamos assim, consequências drásticas. Uma obstrução do fluxo urinário, o tumor pode crescer, infiltrar ali o ureter, né, e obstruir. O paciente entrar em insuficiência renal. Então, a infertilidade seria um dos menores problemas. Um dos menores problemas, Rayane, um dos menores problemas. Na doença localmente avançada, dor de difícil controle,
insuficiência renal pelo componente pós-renal, por uma obstrução do trato urinário, né? Aí tem que entrar com medidas invasivas, certo? Além da chance de cura. A gente sabe que quanto maior o volume de doença, menor a chance de cura. Se a gente diagnosticar tumores iniciais, essa paciente opera, faz a histerectomia, que é a retirada do útero, a grande maioria das vezes obtendo a cura, né? Quando é mais precoce ainda, pode fazer um procedimento menos invasivo do que a retirada do útero inteiro, é tipo uma retirada ali da lesão, do local onde está a lesão, onde está a doença, e cura, e às vezes nem perde a fertilidade, né? Preserva a fertilidade. Então, assim, por isso que tem que prevenir. Prevenir para a infecção do HPV com a vacina. E prevenir diagnosticando doenças precoces como o Papa Nicolau. Uhum. E além do mais, eu acho que também o uso de preservativo sempre, né? Se a partir do momento que a pessoa não tem um parceiro fixo, alguma coisa, algo nesse sentido, também é algo de prevenção, né? Sim, é uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Que não pode ser descartado. Então, ter um método de barreira aí para prevenir também faz parte dessa prevenção, né, Cleusa? Verdade. Assim, são fatores de risco também. A pessoa ter mais de um parceiro, não tendo essa prevenção, e também a imunização, que é o ponto primordial da primeira prevenção. E falando, Cleudes, é questão de sintomas, por exemplo. O que seria um primeiro sinal de alerta? Normalmente, a própria HPV, ela não tem um prazo também para se manifestar. Incubação ali, de a pessoa começar a sentir. Porém, a manifestação de alguns sinais, de um popularmente até conhecido, a verruga, ou uma manchinha que seja ali, a pessoa às vezes assim, pode sentir vergonha às vezes de procurar, ou falar assim, mas eu não tive às vezes relação e estou tendo isso aqui, será que eu procuro, se eu não procuro? Então assim, a informação é o principal. Como o ditado diz também, prevenir é melhor que remediar. Procurar a atenção básica, procurar o ginecologista, ou profissional, o enfermeiro está aí também para orientar, direcionar, encaminhar, e o profissional médico para tratar e também trazer todo o apoio psicológico que abala uma pessoa também, vamos dizer, acometida com algo que não sabe e nem procura informação. Agora, Rayane, então tem um ponto importante, né? Em relação a sintomas. O câncer de colo de útero, para ele provocar sintoma, ele tem que estar bem avançado. Por isso que a gente faz o Papa Nicolau. É silencioso, né? Silencioso. O que é o Papa Nicolau? O Papa Nicolau é um exame que o ginecologista, ou enfermeiro, ou clínico, coleta algumas células ali da região do colo uterino. E o patologista coloca no microscópio e vê se tem células com atipias ou não. E qual tipo de atipia, certo? Podendo até ser identificado o próprio câncer ali nesse exame, num cenário assintomático, de doença pequena ou de doença pré-neoplásica, de doença que ainda não desenvolveu o câncer em cima dela, em cima da infecção pelo HPV. Então, assim, o importante é fazer o Papa Nicolau sem sintomas. Porque quando começa a ter sintomas, que é o quê? Dor pélvica, sangramento, que é na doença localmente avançada, é o sintoma que eu vejo com mais frequência, é o sangramento uterino anormal, certo? Então, assim, a gente tem que trabalhar para não chegar nessa fase sintomática, para ser diagnosticado, né, Cleusa, na fase assintomática. Então, por isso, agora, essa questão que Cleudes falou, né? Surgiu alguma lesão, alguma verruga, pode ser causada pelo HPV? Pode ser causada pelo HPV, mas geralmente o HPV que causa essa verruga externa não é o mesmo que causa o câncer. Tem vários tipos de HPV. Eu não sabia, então tem vários tipos. Tem vários tipos de HPV, mas qualquer alteração que a mulher perceber, ela tem que procurar o ginecologista, né? Corrimento, sangramento anormal, mas ressalto que a mulher com seu preventivo em dia, e principalmente as que são vacinadas, o risco de desenvolver doença em estágio avançado é muito pequeno. Então, assim, esse mês para conscientizar é sobre isso.
Doutor Miguel, falando sobre cânceres que se enquadram na categoria de câncer ginecológico, lá no comecinho a gente falou sobre alguns pontos, né? E a gente falou sobre o câncer, eu acho que é de endométrio, se não me engano. Você poderia abordar um pouco sobre ele para nós, por favor? Olha, o câncer de endométrio é o câncer do corpo do útero. A gente estava falando do câncer do colo do útero, que é uma parte desse órgão, e o de endométrio é do corpo do útero, certo? Que não tem a ver com infecção pelo HPV. E é uma doença completamente diferente, tanto do ponto de vista histopatológico, quanto do ponto de vista de prognóstico do câncer de colo uterino. Por quê? O câncer de endométrio, ele quase sempre se manifesta no estágio inicial. Diferente do colo do útero, que só tem sintomas quando tem uma doença avançada, o do endométrio não. Esse não é silencioso. Por quê? Porque geralmente ela acontece na mulher pós-menopausa. E a menopausa é o quê? Quando a mulher para de menstruar, para de ter ciclo ovulatório. O ovário da mulher para de produzir hormônio, ela para de menstruar e para de ter esse sangramento mensal que as mulheres têm todo mês. E quando tem um sangramento vaginal anormal na pós-menopausa, a primeira hipótese é o câncer de endométrio. A primeira hipótese que o médico tem que ou diagnosticar ou descartar é o câncer de endométrio. Então, por isso a maioria são diagnosticados em estágios iniciais e são curados. São curados com cirurgia. Entendeu? Então, assim, mulher pós-menopausa, é bom a gente sempre estar batendo nessa tecla. O mês é de prevenção para câncer de colo de útero? Mas é bom trazer essa informação. Mulheres pós-menopausa que têm algum sangramento vaginal anormal, procuram um ginecologista que tem que investigar câncer de endométrio. Doutor, não é frequente acontecer da mulher pós-menopausa sangrar e pensar, uai, menstruei? É normal, mas aquela história. Tem que desconfiar de algo patológico. Uhum. É normal ela pensar. Ela pensar, mas não é normal acontecer. Porque o sangramento é anormal. Entendi. O sangramento é anormal, é normal ela pensar. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que refletir sobre esse pensamento e ter uma visão crítica. Olha, não era para ter... Minha menstruação já se encerrou. Uhum. O ciclo, não tem mais ciclo menstrual. Por que eu estou sangrando? É algo fisiológico? Pode ter uma atrofia ali uma atrofia de endométrio que causou esse sangramento, mas beleza, pode ser algo benigno, mas tem que procurar auxílio médico pensando numa possível malignidade. Cleudes, e muitas mulheres têm vergonha de procurar o ginecologista. Infelizmente, isso é mais comum do que as pessoas podem imaginar, né? E do seu ponto de vista diante da enfermagem, o que você pode dizer, o quão prejudicial isso pode ser para essas mulheres? Olha, como até já foi citado, a não busca, a não iniciativa em procurar, né, uma atenção básica que seja ali, um postinho de saúde do seu bairro, como eu já havia dito, o enfermeiro ou o próprio médico está agendando ali, e o enfermeiro ele está aí para isso, para primeiro momento tá investigando, fazendo a coleta do material, se for o caso, orientando, e esse mês de janeiro também, conscientização para a população. Qual conselho que eu daria também para a população, assim, ficar atento? As informações que vêm do próprio posto da sua unidade ali, do seu bairro. Com certeza, cada bairro, cada posto de saúde ali, tem um enfermeiro para que esteja sendo feito essa conscientização em cada mês no calendário da saúde. Então, ele está sendo informado das atualidades e principalmente mobilizando a população para imunização, para orientação. E a informação a gente tem de graça, muitas das vezes a gente tem no aparelho e a gente fica às vezes perdendo tempo com outras informações que não são úteis. E as mulheres, vamos supor, o público, né, predominante aí, que possa sair do seu conforto e ir lá procurar informação, que os profissionais estão dispostos e estão também multiplicando essa informação na própria unidade.
É importante, na verdade, ressaltar o fato de que não tenham vergonha, né? Porque é comum. Por exemplo, eu acho que o câncer de mama é algo que o exame do câncer de mama, hoje em dia, as mulheres não têm vergonha de fazer, já normalizou. Então, elas sempre procuram fazer o tratamento, os exames, tudo certinho. Mas a gente sempre fala muito dos homens de fazer o exame para o câncer de próstata. Nós falamos, mas o homem sempre tem muita vergonha, que bobagem. Porém, eu acho que em relação ao câncer ginecológico, a mulher também tem o mesmo nível de vergonha, sabe? De procurar um auxílio médico nessa questão e se sentir julgada, sabe? Verdade. Assim, você citou um ponto que o sexo masculino, ele também tem não só a vergonha, mas a não informação diretamente, e por não procurar, por não se sentir nada, e esses sinais que às vezes podem manifestar sem sintomas também, e a pessoa não levar em conta e, infelizmente, ter relação e estar propagando também algo que ele está acometido. Uhum. Então, de forma geral, tanto homem quanto mulher, procurar, né, ter um acompanhamento, né, ginecológico, e principalmente o homem, se manifestou algo anormal, ele não medir esforço e não ter vergonha mesmo, ele procurar o profissional. Sim, até porque o HPV, por exemplo, que a gente falou anteriormente, ele desenvolve no colo do útero. É no colo do útero, né? Também. Isso. Na mulher, né? Só porque ele é sexualmente transmissível. Então, assim, ele veio do homem, né? Por exemplo, não necessariamente, não somente, porém, em caso de mulheres héteros, por exemplo, veio e tá ali. Então, assim, é importante conscientizar os homens também a terem esse discernimento, esse cuidado, né? E no homem o HPV causa o câncer de pênis. De pênis, causa o câncer de pênis. O principal fator de risco para o câncer de pênis é a falta de higiene. O segundo é a infecção pelo HPV. Então, né? Tá aí um ponto importantíssimo mesmo. Então, assim, realmente, né? Qualquer alteração anormal que tiver, também tem que buscar o auxílio médico. Né? Porém, é um local que costuma se manifestar antes de desenvolver uma doença avançada. Né? Diferente do colo de útero. Colo de útero, o grande desafio é nós aumentarmos os índices de diagnósticos na fase assintomática da doença para fazer um tratamento mais tranquilo, ter maior índice de cura e evitar as consequências drásticas de um crescimento de doença pélvica. Uhum. Doutor, dentro do grupo de cânceres ginecológicos, qual outro que a gente não abordou aqui que é muito comum também? O câncer de ovário. De ovário. Câncer de ovário. E o câncer de ovário é o seguinte, ele tem uma peculiaridade que eu falo que é um dos cânceres mais complexos de tratar dentro da oncologia. Primeiro porque são doenças, a grande maioria, de alto grau, que crescem de maneira rápida, disseminam-se com certa facilidade e a grande maioria das vezes, quando é diagnosticado, geralmente tem acometimento de uma área chamada peritônio, que é tipo uma membrana que nós temos no nosso abdômen, que pode disseminar o câncer de ovário ali por contiguidade, certo? E o que acontece? As pacientes geralmente chegam, é um câncer que não tem rastreio, não tem indicação de rastreio, né? As mulheres geralmente chegam sintomáticas por acometimento peritoneal. E aí, digamos assim, é uma doença que envolve um tratamento multidisciplinar, que envolve o cirurgião oncológico e o oncologista clínico. Por quê? A grande maioria das vezes, Rayane, a gente tem que fazer quimioterapia junto com cirurgia, né? Ou você faz quimioterapia antes da cirurgia, ou você faz a quimioterapia após a cirurgia. Eu vou te explicar como funciona esse fluxo de atendimento e conduta da paciente com câncer de ovário. O paciente foi diagnosticado com câncer de ovário. A gente faz o estadiamento. Fez o estadiamento, a gente encaminha o paciente para o cirurgião oncológico. Cirurgião, é possível fazer o que eu chamo de citorredução ótima? O que é citorredução ótima? Uma cirurgia que retira
os 2 ovários, as 2 trompas, alguns linfonodos, uma estrutura da pelve chamado omento. Então é muito invasiva. Muito invasiva. E eu ainda se tiver doença peritoneal, o cirurgião vai lá e resseca o que tiver de doença, deixando de doença residual no abdômen da paciente menos de 1 centímetro de volume. É citorredução ótima. Se é possível fazê-la, o cirurgião faz, depois manda para o oncologista clínico, que vai fazer a quimioterapia com o objetivo de erradicar e ou controlar a doença que restou. Quando o cirurgião fala, olha, não é possível, pelo volume de doença, retirar toda a doença, deixando só 1 centímetro ou menos que 1 centímetro, aí a gente faz quimioterapia para reduzir o volume de doença através dessas medicações, através desse quimioterápico, para depois o cirurgião fazer essa ampla cirurgia. E não é qualquer cirurgião que opera, não. Tem que ser um cirurgião especialista em câncer e com uma bagagem, com uma mão em câncer de ovário, né? Hoje nós temos, na Onconor, nós temos 2 referências, né? Uma em Brasília e uma em Uberlândia, né? A depender do convênio que o paciente tem, se a cobertura é nacional, se a cobertura é estadual, de cirurgiões que são experts, especialistas em câncer de ovário, certo? E aí, o que acontece? Porém, é uma doença que tem uma população específica que eu realizo uma prevenção. Pacientes que têm a mutação do gene BRCA, aquele mesmo gene que é mutado no câncer de mama, em alguns casos de câncer de mama, ele também predispõe o surgimento de câncer de ovário. Um caso que ficou famoso aí no meio artístico foi da Angelina Jolie, que a mãe dela teve câncer, mutação do BRCA, câncer de mama, se eu não me engano. Ela fez o teste, ela tem a mutação, e como é uma mutação que no decorrer da vida, 60% das pacientes com essa mutação desenvolverão câncer de mama e 40% desenvolverão câncer de ovário, aí o que ela fez? Ela fez uma cirurgia redutora de risco. Retirou as 2 mamas, né, e retirou também os ovários. Então, pessoas que têm histórico familiar de câncer, de ovário, de mama, fez esse teste e deu positivo, pode fazer a retirada dos ovários como prevenção. E isso modifica, mas é uma conduta que tem que ser tomada com muita responsabilidade, com muita cautela, principalmente em mulheres jovens. Por quê? Retirando os ovários, eu vou te retirar a produção hormonal da mulher. Eu vou induzir uma menopausa precoce. Então, assim, é algo que tem que colocar os riscos e os benefícios e saber a hora certa de fazer a cirurgia. Né? Não fazer essa cirurgia em mulheres entre 20 e 30 anos. Né? Às vezes fazer um segmento mais próximo, deixar para fazer ali mais próximo da mulher entrar na menopausa, para ela não sentir tanto os efeitos dessa supressão de produção ovariana tão precoce, que pode impactar. Impacta na saúde óssea, impacta na saúde cardiovascular. Então, assim, o câncer de ovário, dos cânceres ginecológicos, eu julgo ser o mais complexo. Uhum. O mais complexo de discutir a cirurgia redutora de risco na paciente que tem a predisposição genética e complexo também do tratamento por envolver a multidisciplinaridade com cirurgião oncologista clínico e uma cirurgia de grande porte e quimioterapias bem tóxicas. E quando a mulher já está na menopausa, fazer essa prevenção, ela já entrou na menopausa, essa prevenção de retirada de ovário é eficiente? Não. Não? Tudo tem indicação. A prevenção com retirada de ovário é para quem tem essa mutação genética. Não, então, eu digo assim, a mulher tem a mutação genética, mas ela já está na menopausa. Sim, é eficiente, Aí eficaz. mesmo já estando na menopausa. Sim, com seria, certeza. inclusive, o melhor é o melhor momento. Dos cenários. O melhor momento, entendi. É o melhor dos cenários. Uhum. É o melhor dos cenários. Porém, tem que ser discutido antes. Uhum. Não é Dependendo da avaliação. É bom a paciente passar por uma avaliação do geneticista,
ter a opinião do geneticista também, né, para estratificar bem esse risco, né, de desenvolver a doença, para estar retirando os ovários na hora certa, como prevenção. E assim, Então, assim, na minha opinião, quem tem, mulher que tem, não é minha opinião, é indicação. Mulher que tem histórico de câncer de mama ou câncer de ovário em familiar de primeiro grau, mãe ou irmã, tem que fazer o teste BRCA. E se o BRCA for mutado, tem que passar com o geneticista e discutir cirurgias redutoras de risco, tanto na mama quanto do ovário. O caminho é esse. E se fizer o teste e ela não tiver esse... É um gene? O gene. E ela não tiver esse gene... Mutado? Isso, mutado. Aí não tem que assim, fazer. é isso, não tem que fazer. Mas corre o risco de, no futuro, desenvolver? Corre. Corre. Tem câncer de ovário sem ter mutação. Não é algo... Não é para algo que, ter então, câncer posso de ficar ovário tem que despreocupado. ter mutação de BRCA. Não. Não, entendi. É algo que pode acontecer. Eu tenho várias pacientes com câncer de ovário que não são BRCA mutadas. Né? Na verdade, a maioria não são BRCA mutadas. A maioria das pacientes com câncer de ovário não tem mutação do gene BRCA. Não tem. Porém, as mulheres que têm mutação de BRCA, a maioria desenvolve câncer de ovário no decorrer da vida. Ou de mama, ovário ou mama. Vamos dizer que quem tem essa mutação, vamos colocar ali bem entre aspas, até teve sorte em ser avisado, né? Porque a maioria não teve esse aviso e ela pôde fazer esse exame, né, com o geneticista e perceber que ela pode vir a desenvolver. Sim. É como se fosse um aviso prévio. Pode acontecer, ó. Mas a maioria a maioria das pacientes com câncer de ovário não tem a mutação do BRCA. Porém, boa parte das mulheres com BRCA, né, cerca de 40% com BRCA mutado, 40% dessas mulheres com BRCA mutado desenvolverão câncer de ovário no decorrer da vida. Por isso que tem que ser muito bem avaliada a cirurgia redutora de risco. Informação muito valiosa essa aí que o senhor trouxe, doutor. Eu mesmo, no auge dos meus 34, nem imaginava. E sobre, ainda nessa categoria, tem algum outro câncer que seria importante a gente trazer aqui antes da gente finalizar? Tem os mais raros, Rayane, que tem os mais raros, que geral o tumor de células germinativas de ovário, né, que é um câncer de ovário que eu chamo de não epitelial germinativo, que geralmente acontece em mulheres jovens, né, na segunda década de vida, mas é um tipo de câncer raro que cura com quimioterapia, a sua grande maioria. E tem o carcinoma de vulva, que é ali a parte externa da vagina, que tem o mesmo mecanismo patológico do câncer de colo de útero, mas é mais raro. Geralmente surge com uma lesão já visível, que a mulher com essa lesão, geralmente ela busca o atendimento médico. Bom, pessoal, então a gente está caminhando agora para o final do nosso podcast, mas antes eu gostaria de passar a palavra para o Cleudes para deixar um recadinho final para vocês. Que a população possa se conscientizar, não só nesse mês de janeiro, né, o Janeiro Verde, mas a procurar atenção básica em alguma necessidade, informação, de forma geral. Se cuidarem o ano inteiro, né? Se cuidar o ano inteiro. Perfeito. Doutor Miguel, algum recadinho que o senhor gostaria de passar? Bom, pessoal, o Janeiro Verde é o mês de conscientização do câncer de colo de útero. Então, o recado que eu tenho que dar, e que é um conselho, é o seguinte: não deixe para a última hora sua prevenção. Se está em dia, ok, vamos manter em dia. Mas se não está em dia, procura o seu médico, procura o seu ginecologista, procura o posto de saúde para colocar em dia. Porque nós estamos falando de prevenção, diagnóstico precoce, cura de uma doença muito grave, potencialmente fatal, que está aumentando a incidência por má aderência a essas medidas de rastreamento. Perfeito. E qualquer dúvida também, né, pessoal, podem procurar a Onconó, que é em Paracatu, e também em Unai, né?
O arroba da Onconor, do Instagram, é @Onconor, Clínica Onconor? @Clínica Onconor. Perfeito. Qualquer dúvida, pessoal, que tiverem também, podem procurar, podem mandar um direct no Instagram, que o pessoal vai responder vocês, ou qualquer coisa podem direcionar também para o WhatsApp, com o maior carinho do mundo. E nós vamos ficando por aqui. Encerramos agora mais um episódio do podcast Unai. Um forte abraço e até a próxima!